A Babilônia cai e a Pérsia se levanta. O rei Dariavés, então rei do Império da Média, que se uniu com a Pérsia contra a Babilônia, foi o responsável por liderar a grande batalha que fez com que o Império da Babilônia caísse. Isso ocorreu no dia do grande milagre, quando uma mão divina apareceu e escreveu nas paredes do palácio diante do rei da Babilônia, então neto de Nabucodonosor, dizendo que o império iria cair. Mas isso não ocorreu de repente. Todo este milagre de uma mão divina escrevendo nas paredes do palácio ocorreu após o então neto de Nabucodonosor exibir os utensílios do Beit HaMikdash, o templo sagrado de Jerusalém, como se fossem meros artigos de decoração. Ele exibia estes utensílios com a intenção de divulgar que ele havia vencido o Deus de Israel e também o povo de Israel, e que o decreto de 70 anos de exílio, que foi previsto na profecia de Jeremias, não teria sido cumprido e que todo o povo de Israel seria escravo da Babilônia para todo sempre. Neste mesmo dia, o rei Dariavés, rei da Média, junto com o exército persa, invadem a Babilônia e tomam o controle do nosso planeta. O Império de Dariavés não dura muito tempo. Em poucos anos ele falece e o próximo rei a assumir o trono é o rei da Pérsia, chamado Coresh. Este rei pretendia emitir um decreto para o povo de Israel, dizendo que eles estavam permitidos a retornar à sua terra, a reconstruírem a cidade de Jerusalém e também o seu templo sagrado. Estas boas novas correram pela vizinhança judaica e chegaram aos ouvidos de Mordecai, que era então o principal dos sábios do Sinédrio, o tribunal rabínico que havia na cidade de Bavel. Mordecai reuniu todos os judeus para esta grande jornada de retorno à terra de Israel. Contudo, no meio do caminho, eles foram interrompidos pelos soldados persas, que diziam que o rei havia retornado da sua posição. Ele havia mudado de opinião em relação aos israelitas, que deveriam permanecer no exílio da Pérsia. Isso ocorreu porque Amã, o personagem tão polêmico de toda a Megilá Esther, ele era um dos oficiais de guerra de Coresh. E ele aconselhou o Coresh, dizendo a ele que o povo de Israel era um povo acostumado a se rebelar contra o rei. Era um povo que não seguia os costumes do rei, um povo que não seguia o calendário do rei, que não se vestia como os outros povos que serviam a Pérsia. Era um povo totalmente à parte, um povo separado dos outros povos e que eles deveriam, na verdade, serem eliminados. Mas melhor agora era deixá-los no exílio. Afinal, se eles retornassem a Jerusalém e reconstruíssem Jerusalém, eles logo reconstruiriam muralhas, então se rebelariam contra a Pérsia. Esse foi o conselho que Amã deu a Coresh, que voltou atrás do decreto que ele havia emitido em relação à liberdade dos israelitas, então bloqueando esta jornada que Mordecai estava à frente junto com os anciãos para a reconstrução de Jerusalém, adiando esta reconstrução para o tempo exato que o profeta Jeremias havia previsto, logo após a história de Purim, com o filho de Esther, chamado de Dário II. Durante o período do reinado de Coresh, havia um importante ministro na Pérsia chamado Ahasverosh. Ninguém sabia ao certo qual era a sua ascendência ou a qual família ele pertencia. Alguns diziam que Ahasverosh era um descendente distante de Dariavés, o rei da Média responsável pela queda da Babilônia. Mas este era apenas um boato que circulava no palácio da Pérsia. Tudo o que as pessoas sabiam era que Ahasverosh tinha muito dinheiro. Ele tinha tanto dinheiro que ele comprou o trono da Pérsia do rei Coresh. Ahasverosh era uma pessoa astuta e sabia que adquirir o trono do rei não era o mesmo que adquirir o poder de um rei da Pérsia. Para isso, era preciso ter o sangue real correndo em suas veias. Deste modo, todos os seus súditos,
Os principais ministros que rodeavam o palácio, os principais oficiais do exército da Pérsia não o respeitavam como um rei. Então havia sempre alguém tramando contra Ahasverosh, sempre alguém querendo tomar o seu trono à força, tramando algum golpe contra Ahasverosh. Foi então que ele teve a brilhante ideia de se casar com uma rainha, uma mulher que tinha de fato sangue real correndo em suas veias. Esta era uma descendente direta de Nabucodonosor, chamada Vasti. A então rainha Vasti, a rainha da Pérsia, diz a Ahasverosh onde estão escondidos os tesouros do seu avô, o Nabucodonosor. Ele então encontra estes tesouros, cujo valor é inestimável mesmo para os nossos tempos. Ao encontrar estes tesouros, Ahasverosh ganha muito poder, mas ele ainda não tem autoridade e respeito sobre os seus súditos, até que 3 anos depois, ele exibe em uma festa de gala, uma festa de 6 meses, onde ele convida todos os ministros, prefeitos, governadores, todos os políticos da Pérsia para assistirem à exibição dos tesouros do rei Ahasverosh. Ele faz isso como uma demonstração de autoridade e de poder. E aqui tem início a Megilá Esther.